I am the king of dreams, ruler of the nightmare realm. What are you doing here, Etty? He's coming, isn't he? You. Morpheus. The Oneiromancer. You know, the Sandman. He's a fairy story, Etty. He's no fairy story. He's back. Good to know. What's he got in his hands? Open your hands, now! Forgive me, sire, the palace, the realm. They are not as you left them. With you gone, the realm began to decay and crumble. The dreams and nightmares no longer seem to recognize their monster. You will remind them. He's free. He's out of his cage. Isso, gente, vamos lá, estamos ao vivo para mais um Batendo Papo na Masmorra, onde faremos um especial sobre a série The Sandman, que estreou na Netflix, e para isso eu trouxe aqui o queridíssimo Felipe Pereira. Boa noite, Felipe Pereira. Opa, estamos aí, cheio de areia nos olhos, sem remelas, e prontos aí para ficarmos góticos e muito emos. Oh, que delícia, muito bom. Muito bom. E também com o Marcos Noriega, meu parceiro de gravação. Tudo bom, Marcos? Tudo certo. Eu estou aqui tentando manter um certo elmo em minha posse, mas tá difícil. Meu chefe quer que eu devolva. É isso. Quero dar boa noite aqui já. Quem tiver online, dá oi pra gente aqui no chat, tá? Já dando boa noite aqui pro Léo Guedes, que deu boa noite, meus queridos. Boa noite, Léo. Vamos aqui começar falando aqui de Sandman. Vamos lá, vamos embora. Eu acho que não é segredo, né? A gente assistiu, eu pelo menos assisti, gostei bastante da série, já entregando e tal. Claro, a gente leu os quadrinhos, o Marcos até muito mais que eu, né? Que ele fez a releitura, né, Marcos? Mas foi interessante poder acompanhar. E até brinquei aqui com o Marcos, né, Felipe, que muita gente não sabia o que pensar, né? Ficava assim, ai meu Deus, vai dar certo, vai dar errado, foi protelado pra cá. E até aquela versão com aquele ator, o Gordon Levitt lá, né, que acabou sendo cancelada. Você recorda, Felipe e Marcos? Eu não lembro se essa foi a série que chegou a passar pelas mãos do Seth Rogen. Eu lembro que tinha tido um papo sobre isso. Eu lembro desse lance do Gordon Levitt, mas acho que realmente não foi pra frente, né? E acho que também tinha um receio por conta das produções envolvendo o Neil Gaiman não serem exatamente assim o suprassumo, né? Obras-primas. Apesar de que eu gosto muito daquela que tem o Michael Sheen e um dos Doctor Who, que é baseada no Belas Maldições. Eu nem gosto tanto da história original, mas eu acho a série muito legal. Engraçado você falar isso, que eu sempre tive uma percepção totalmente ao contrário. Eu sempre tive a impressão que as coisas que o Neil Gaiman faz, claro, muito voltado para cinema e tal, Coraline e tal, são coisas muito boas, né? Tanto que eu ia até e vou recomendar lá pro final, que o Dave McKean, né, o capista, ele fez lá o Mirror Mask, a Máscara das Ilusões, que eu acho até bem interessante, né? Que ele tem um papel muito importante, né, Marcos, nos quadrinhos, né? Quer falar um pouquinho, Marcos, sobre os quadrinhos? Depois a gente explora sobre a série? Só para completar essa questão da adaptação, parece que foram 12
tentativas de adaptação de Sandman desde que o quadrinho foi lançado em 88, né? Então, já se tentou... Peraí. Quantas foram? 12 tentativas. Assim, Putz, entre puta merda. acordos e roteiro que começou a ser escrito, pré-produção, então o negócio demorou um pouco para sair. O quadrinho foi lançado em 88. Você tinha essa coisa de que a DC Comics, não vou me estender demais, não. Ela tinha trazido jovens autores ingleses, um pessoal que tinha sido descoberto naquela famosa revista de quadrinhos inglesa 2000 AD, que, se eu não me engano, é a revista de quadrinhos de publicação ininterrupta mais longeva que a gente tem hoje, né? E ela tá, sei lá, 30, 40 anos sendo editada, uma coisa assim. E gente como Alan Moore, Neil Gaiman publicou coisas ali, publicou roteiros ali naquela revista e uma série de artistas também. A DC, ela tava ela tinha adquirido personagens de outras editoras, enfim, menores, e eram os personagens que ela não sabia muito bem o que fazer com eles, enfim. E aí ela deu na mão de alguns desses jovens personagens que eles não tinham muito assim planos exatamente de mantê-los ou o que exatamente eles iriam fazer com esse pessoal. Eles deram pro Alan Moore mexer com os personagens da Carlton Comics e deu né, que todo mundo conhece, o Watchmen, e, enfim. O Monstro do Pântano tava meio ali também, que era um personagem que tinha começado na revista House of Mystery, também tava meio mais pra lá do que pra cá, deram pro Alan Moore mexer. E o Sandman também era um personagem muito diferente do que o Neil Gaiman pegou. O Sandman era uma espécie de detetive, meio antiquado, enfim. Ele usava uma máscara de gás, ele usava uma pistola que disparava, na verdade, esse gás dos sonhos, enfim, era uma outra coisa muito diferente. E as histórias dele tinham um aspecto mais bizarro, assim, meio de noir de também. ouro, né? Enfim. Esse Sandman aí, né? Que era um detetive. Isso. Aí o Neil Gaiman, ele recebeu a incumbência de fazer uma nova série, reformular esse personagem, porém era para ele fazer uma história de terror. E realmente, no início da série, no arco ali, Prelúdios e Noturnos, tem bastante elementos de terror ali, né? Mas o Neil Gaiman, na verdade, ele começou a mexer na história, ele teve a ideia de fazer uma outra coisa. Ele começou aos poucos a fazer com que a história, em vez de ser uma história de terror, passasse a ser uma história que envolvia releitura de múltiplas mitologias e passou a ser uma história sobre o ato de contar histórias, na verdade, né? Essa necessidade humana de contar histórias, de sonhar, de imaginar e uma coisa que tinha uma relação muito próxima com a literatura também. A DC não gostou muito dessa história, porque queriam, na verdade mesmo, era uma série de horror, mas foi fazendo sucesso, foi ganhando público, o cara foi ganhando moral, e ele começou a fazer muito bem o que ele bem queria. E durou 75 números, né? Marcou muito, influenciou muito. O Neil Gaiman, ele com Sandman, ele acabou mostrando a quantidade de temas diferentes, um pouco de ousadia que uma série fechada, né? Tudo bem que foram 75 números numa série nem tão curta assim, mas o que era possível fazer no quadrinho mainstream. Aí você teve a Vertigo, né? Onde outros autores aí importantes, ao longo de muito tempo, produziram coisas muito boas também, né? E é isso. E depois de muito, muito tempo, chegou a hora da gente ver uma adaptação que foi tentada muitas vezes, enfim, teve muitas desistências, 12 tentativas, pelo que se sabe, né? E acabou sendo produzida aí pela Netflix e pela Warner também, né? Ô Marcos, isso daí é daquele selo Vértigo, né? O Sandman, não é? É que eu acho que quando o Sandman foi lançado, se eu não me engano, na verdade não existia o selo Vértigo ainda. Ah, sim.
o Sandman e o Monstro do Pântano acabaram sendo os quadrinhos que esse formato que eles tinham, esse formato diferente, com elementos de fantasia, horror, acabou depois gerando a revista do John Constantine também, é importante falar, acabou depois... o interesse que essas revistas causaram acabou fazendo esse selo Vertigo, que era o selo adulto, né? Sim, da DC. sim. Realmente, algumas coisas saíram que não eram muito legais, tipo aquela tentativa de fazer a série do Constantine, não deu muito certo, né? Talvez, veja bem, porque é uma série muito querida, o Lúcifer, porque faz parte desse universo, uma série que até o Marcos adora, é um Lúcifer que não tem muito a ver com o estilo do Lúcifer mesmo, que saía das HQs, né? Do selo da Vertigo, né? Uhum. O Lúcifer é uma série que eu me divirto bastante, mas ela realmente tem pouco a ver primeiro com o Lúcifer do Sandman e mesmo depois do Lúcifer que teve a revista em quadrinhos, que é uma revista de sucesso também, foi sucesso durante muito tempo. Eles resolveram fazer algo diferente, com uma pegada muito mais de humor, inclusive, mas foi feito de maneira competente, né? A série ela é descarada ao extremo, ela tem um apelo ao humor, e é uma série de clichês até, mas ela é a prova que o clichê, quando ele é bem cozido e bem temperado, ele pode ser um prato bem digestivo, né? Aproveitando aqui, boa noite, Luciano Silveira. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui na nossa live. Então, eu lembro que quando eu falei lá do começo que existia um receio em relação às obras do Gaiman, não era nem referindo tanto ao Lúcifer, não, porque como o Marcos falou, é uma série que, bem ou mal, tem seu fandom, né? Ela quase foi cancelada, foi resgatada, não sei se foi pela Netflix, mas ela está, inclusive, agora se encaminhando para a última temporada, né? Por mais que seja bem diferente, é uma série que ainda tem seus fãs, né? Mas a maioria das outras coisas, o Deuses Americanos mesmo, né? O American Gods lá que tá que tá com a Amazon, não sei se é da Amazon, se tá só veiculado na Amazon aqui no Brasil, ela é muito cheia de altos e baixos, né? Ela tem ótimas ideias, um visual muito legal. Era da Stars. Será? Provável. Mas assim, ela é uma série que tem bons atores. Tem bons atores, tem algumas coisas legais ali, mas a maioria das ideias não é super bem desenvolvida, né? Stardust também, que é baseado num livro, não é exatamente um quadrinho, né? É um meio a meio ali, né? Tem umas ilustrações e é um livro literário. Já não é tão legal, apesar de eu gostar, eu acho que o visual dela é muito bonito, né? Se eu não me engano, até do cara lá do Primeira Classe, né? Eu acho que é do Matthew Vaughn, né? Eu gosto do filme visualmente. E acho que a unanimidade é o Coraline mesmo, né? Que é o mais elogiado, mas, enfim, como é uma animação, as pessoas tendem a olhar e falar, não, para crianças. E quando você pega Sandman, mesmo as pessoas que não são super fãs do Gaiman, sabem que é uma obra seminal, que é uma obra que as pessoas gostam muito, que marcou a época, né? Que sei lá, se não é o pontapé inicial da Vertigo, é uma das coisas que solidificou, porque, enfim, o personagem, inclusive, tinha participações de personagens da Liga da Justiça na época, né? O próprio John Constantine, ele tá lá e é ressignificado nessa série, né? Pega um personagem que foi criado pelo Gaiman pra ficar no lugar dele, né? Enfim, a gente vai falar mais pra frente. O que eu acho que, inclusive, é uma ótima adição, né? Quase todas as transformações, não, as adaptações diferentes de sexo, principalmente da série, eu acho que funcionam muito bem, né? Então, assim, existia um certo receio, especialmente porque o histórico de adaptações da Netflix não tem sido tão bom, né? Tem tempo que a gente não vê um grande sucesso. Acho que o sucesso de fato, ultimamente, é basicamente um
um renovo, né, um respiro que foi o Stranger Things 4, mas a maioria das vezes a gente não tem visto a Netflix acertando tanto, né? Então, se Sandman acerta, certamente é um negócio diferenciado. Olha só, dando boa noite pra mais gente que chegou aqui, gente maravilhosa. Chegou a Lu, hein? Olha lá, a Lu chegou, vai ter que ter carreta furacão no final, hein? Eu tô brincando. A Ellen Pereira, o Luciano também tá comentando aqui. O pessoal tá comentando, gente, isso é interessante falar. Sei que a gente não começou a abordar Sandman, mas como é triste o que aconteceu com American Gods, por exemplo, né? Porque eu sei que você não gosta muito do livro, mas eu adoro o livro e eu tava amando acompanhar a série, entendeu? Então, pra mim, foi um balde de água fria, como as coisas começaram a se... né? A impressão que eu tenho é que queriam esticar muito, muito, de verdade, esse material que não era pra ser uma... Eu lembro que na época comentavam que ia ser uma série de 5 temporadas. Eu falei, como assim, gente, né? O Sandman na Netflix, que sim, esse material tem um grande potencial de ter várias temporadas, porque são arcos interessantes. Essa primeira temporada tem vários arcos que são aqui, ou de histórias que são mencionadas, e você vê, né, que foi muito, na minha opinião, muito bem adaptado, né? Porque você tem aqui, eu até peguei uma lista aqui muito boa. Essa série, gente, para quem não leu, e é que nem eu estava conversando com o Felipe, as pessoas não têm obrigação de ler. Veja bem, seria legal porque é um material de altíssima qualidade, uma HQ muito premiada, inteiro muito relevante dentro desse universo das histórias em quadrinhos, apesar que eu acho que a série, como Game of Thrones, eu falava sobre isso, também tem que se sustentar. Você não tem que ler 3 livros, 4 livros para poder entender tudo o que acontece, senão não tem sentido. E eu acho que nesse quesito a série deu muito, muito bem. Mas aqui, ó, compartilhando aqui a informação, que é daquela página lá no Facebook, né, que é Sandman Brasil, né? Colocaram assim, ó, segue abaixo quais histórias da HQ cada episódio da série cobriu, adaptou. Vou deixar linkado na publicação. Aí diz que aqui, ó, episódio 1 foi Sono dos Justos, episódio 2, Anfitriões Imperfeitos, episódio 3, Sonhe um Breve Sonho Comigo, episódio 4, Uma Esperança no Inferno e Passageiros, episódio 5, 24 Horas e Sonho e Fúria, o 6 foi O Som e Suas Asas e Homens de Boa Fortuna, o 7, Casa de Bonecas e Mudanças, o 8, Brincando de Casinha, 9, Brincando de Casinha e Colecionadores, e 10, Colecionadores, Noite e Dentro e Corações Partidos, né? Isso aqui são algumas histórias que estão contidas nessa primeira temporada. Houveram algumas adaptações, né, Marcos? Se você quiser até comentar sobre essas adaptações, eu acho que a gente não precisa falar episódio por episódio, mas a gente pode falar porque isso é muito interessante, como bem escolhidos os atores, as atrizes, o sonho, né? Não apareceram todos os perpétuos, né? A gente ficou na ansiedade, claro, né? Mas apareceu o desejo, desespero, né? E morte, né? Então foi... E claro, tá tendo grita, né? Isso seria legal a gente comentar também. As pessoas não estão aceitando porque troca-se gênero. Por exemplo, Lucien se tornou Luciene, né? Então foi maravilhoso. Só que as pessoas não estão conseguindo transpor essas ações que foram feitas para o bem dessa história, né? Que já era uma história... Já vou dar a palavra a você. Que ela tem essa verve LGBTQIA+. O Neil Gaiman, né? Porque a Lorelai Fossigo perguntou lá no Twitter, falou assim, gente, mas essa história já tinha essas questões LGBTQIA+. Sim, já tinha. Claro que é uma história que ela tinha alguns personagens... relacionamentos heteronormativos aqui foram passados, às vezes, para relacionamentos gays e tal, mas com certeza o Gaiman já tinha isso, né, Marcos? Sim, ele mesmo comentando sobre as adaptações que foram feitas, ele até mostra imagens e cenas, né, no Twitter do quadrinho, falando, olha, os temas que estão tratados aqui na série já estavam ali no quadrinho e tudo. E como você mesma falou, a série adapta 2 arcos principais, que é o primeiro arco, que é o Prelúdios e Noturnos, e a Casa de Bonecas. No meio
Tem uma outra história que ela... Depois da Casa de Bonecas, você vai ter umas histórias que são as histórias tipo... história fechada, one shot, né? Não sei como é que isso vai ser feito na segunda temporada, porque o arco que vai tratar a segunda temporada, que é o Estação das Brumas, também é um arco interessante, mais ou menos longo e tudo mais, mas falando dessa primeira temporada. É uma coisa interessante, foram feitas muitas adaptações, mas algo engraçado, faz tempo que eu não via algo que ao mesmo tempo é tão diferente e tão igual do material que é base para aquilo. É como se a pessoa tivesse feito um percurso um tanto quanto diferente, mas para chegar no mesmo local. Isso é meio coisa de quando é adaptado pelo próprio dono da história, né? Ele sabe muitíssimo bem aonde a história quer chegar, ele sabe muito... E, detalhe, ele teve 30 e poucos anos para pensar sobre essa história que ele criou, né? Décadas atrás. Então é muito interessante isso. E refinar esse olhar, né, Marcos? Sim. Não, eu só queria refinar, porque eu sigo no Twitter esses perfis de literários, né? E as pessoas comentam muito sobre Stephen King, que é um dos meus escritores favoritos, né? E tem aquela questão do It, né? O pessoal quer muito cancelar o Stephen King, porque no livro tem um final que é grosseiro, a questão sexual e tal, é estranha, né? E com certeza envelheceu muito mal, né? Então o Neil Gaiman, ele pegar até melhorar, né? Isso daí, colocar vários personagens que no quadrinho não são personagens negros, aqui sim são personagens negros, e cara, isso aí não alterou nada pra história, só deixa a história mais rica ainda, né? Quem cisma que a cor da pele de um personagem, o sexo de um personagem é o que define ele, na verdade não entendeu o personagem, não entende a essência do personagem, né? A personalidade e as escolhas, o que move esse personagem é o que o define, não se ele é homem, se é mulher. Quer dizer, um ou outro personagem que tem uma jornada muito específica, feminina, ou aí pode ser que isso fizesse alguma diferença. Para personagens, por exemplo, da série do Sandman, imagina ser um bibliotecário ou uma bibliotecária, a pessoa ser de pele... Cara, é demais, o pessoal fica reclamando desse tipo de coisa. E assim, a gente tem que lembrar também que essa série, ela é criada por 3 pessoas, né? O David S. Goyer, que acho que dispensa apresentações, fez dezenas de... Eu não gosto muito das paradas da participação dele, especialmente como roteirista, mas ele é um sujeito que ele tá adaptando quadrinhos desde que tudo isso aqui era mato, né? Seja com Blade, trilogia do Nolan, trabalhou lá com o Zack Splitter, reza a lenda que ele vai fazer lá o Tropa dos Lanterna Verdes, que, pô, meu irmão, toda hora essa parada sobe no telhado. Ele fez agora algumas coisas novas também. O Alan Heinberg, que é o cara que é mais conhecido por ter sido produtor lá atrás até 2010 de Grey's Anatomy, escreveu o roteiro de Mulher Maravilha, foi produtor de Sex and the City, de The Cat, que é um cara mais de TV, e do próprio Neil Gaiman. Então, assim, o Neil Gaiman, ele tem um controle criativo que, por exemplo, o nosso querido Stephen King não tinha em Castle Rock, não tinha em Mr. Mercedes, sabe? Ele era um consultor ali, mas ele não era um sujeito que estava ali ativamente. O Neil Gaiman, ele é dono da série, ele é criador da série, ele está lá, então essas decisões todas passaram por ele, se originaram dele, não é que tem o crivo dele, ele decidiu que a coisa fosse para isso. E assim, eu também não sou purista não, o autor quis isso, então nós temos que interpretar as coisas. Não, você interpreta o que você quiser. Agora, sinceramente, mudança de sexo, isso não tem nem que interpretar. Sim. E, Felipe, estão até do próprio Sandman, né? Porque ele pode ser, quem lê os quadrinhos, ele pode ter qualquer gênero, qualquer cor, ser um bicho, né? Porque tem momentos em que o sonho é um bicho. Os perpétuos, acho que tem uma condição assim, né? Tem um deles, inclusive, que aparece lá, que ele é andrógeno
todas as letras, né? Mas de qualquer forma, que se não me engano é o desejo, o deleite, Desejo. né? Eu sempre confundo O deleite. quando é desejo e quando é deleite. Mas enfim, que acho que mudou, né? Começou com um, depois mudou o nome, inclusive, né? O que já determina bem que não se trata de uma pessoa binária, né? Mas assim, é uma condição dos perpétuos mesmo dentro dos quadrinhos e da mitologia de Sandman. Então, o Neil Gaiman ele até gastou um tempo se estressando bastante com as pessoas, com os brasileiros sobretudo. É impressionante quanto aqui tem uma produção de chorume que é assustadora como funciona. Mas também, sinceramente, essa gente... Eu não sei qual é a melhor saída, né? Recentemente veio o Prey lá, o Predador à Caçada, que é sensacional, foi muito divertido. Infelizmente não foi pro cinema, esse merecia. Porque todos os outros foram uma merda. Vamos falar dele na próxima quinta-feira. Pois é, e é um filme do caralho, e ele teve uma recepção, especialmente aqui, bem horrorosa por parte dessa galerinha, não só da galerinha incel, né, dos nerdolas em geral. Cara, sinceramente, a pessoa que vai reclamar de Sandman, ela realmente estava fora do Brasil, porque não faz sentido nenhum. É como o sujeito chegar e ler X-Men e falar que tem muita lacração, né, meu? Tem muita política no meio. Gente, não, eu Porra. tenho que falar porque eu tenho uma vergonha muito grande, porque as pessoas reclamam e o Gaiman, né? E é foda, porque tem aí uma sequência até de um vídeo dele que legendaram, ele falando que aqui no Brasil, cara, que isso daí ocorre de uma maneira muito forte, entendeu? Essa questão, mesmo antiga esse negócio aí de alguém colocou assim, um personagem negro, gay, falou, aposto que se tiver Sandman no Brasil, vai ser assim. Aí o Game falou, pô, você não leu os quadrinhos? Você não leu os quadrinhos? Porque, sinceramente, algumas reclamações, você vê que a pessoa não leu mesmo, não sabe, não entendeu nada, o que é o Sandman, como podem ter várias aparências em várias realidades, nada é muito, né, tudo assume várias formas e aparências, né, assume outras aparências, né. A riqueza dessa obra, inclusive... A própria riqueza do Sandman e por que essas histórias, elas 30 e poucos anos depois agora, elas estão recebendo uma adaptação e estão falando, tocando as pessoas, né? É bem isso. Essa obra ela é carregada de possibilidades, né? Os seres ali podem ser diversas, porque na verdade isso é o sonho, né? Você pode sonhar a si mesmo em diversas realidades diferentes. Você pode ter outro sexo, você pode ter outra cor de pele, outra realidade socioeconômica, viver em outra época e viver múltiplas possibilidades. A grande beleza, inclusive, dessa obra é isso, é ser um grande motor de gerador de histórias nas quais tudo que é possibilidade pode acontecer, como é no mundo dos sonhos, né? E justamente ela começa mostrando pra gente a falta que a possibilidade de você ser múltiplo, ou de você se imaginar de outras maneiras faz, né? O quanto o mundo sofre sem a possibilidade de sonhar e sem a possibilidade de ver a si mesmo de formas diversas, né? E a gente começa a parar para pensar o quanto é importante o hábito humano de contar histórias e se imaginar de maneiras múltiplas e tudo. Isso é muito bonito e tanto no quadrinho quanto na série isso está presente. As decisões aí que foram tomadas de roteiro, inclusive, e as coisas que foram mudadas, acrescentadas, tiradas, misturadas uma com a outra, todas têm razão de ser no roteiro. O cara muda um personagem aqui. Isso acontece na série. Daqui a pouco esse personagem que antes ele morria logo no começo, você dá um determinado objeto mágico para outra pessoa, não aquele personagem que morria no início, esse personagem vai fazer alguma coisa importante do meio da série para frente. Então todas as mudanças, inclusive, que foram feitas, têm uma razão de ser, dentro do roteiro elas se justificam e chegam em algum lugar, e é muito interessante isso.
essa primeira história, assim, qual pessoa não se identifica primeiro com a coisa do sonho, né? Dessa coisa de você, alguém que perde a sua identidade, né? Alguém que tem uma responsabilidade a cumprir e fica impossibilitado de cumpri-la, né? Por algum motivo. É mais do que isso, né? A prisão, né? Pô, eu queria que a gente aproveitasse aqui, que a gente já tá com quase 30 minutos de live, 30 minutos na verdade, pra gente falar o que a gente achou de, tipo, alguns pontos interessantes da série, né? Que eu acho que também é por isso que as pessoas vêm aqui, pra saber as nossas opiniões referentes à série, né? Porque como Sandman é um conteúdo muito importante, muito estudado, eu até mencionei na live passada, não é problema nenhum a gente recomendar um outro podcast para início de conversa, até porque eu achei eles ótimos e eles fazem análise de todos os arcos. Então vocês dão um pulinho lá no site do podcast Os Escapistas, tá? E procura lá, The Sandman, coloca Sandman. Vai ter todos os arcos e tem audiodrama e o debate é em altíssimo nível. Então acho que para quem quer se aprofundar mesmo, quer opiniões que fala sobre todo esse universo dos quadrinhos, né? Porque obviamente é anterior à série, né? Mas quem quiser todas essas informações, visitem eles lá, gente. Achei que foi tão prazeroso para mim poder escutá-los, né? Mas perguntar para você, Felipe, e para você, Marcos, também, pra gente conversar um pouquinho, o que vocês gostaram na série, os pontos altos, os atores, gente. Teve o cara, quem assiste Game of Thrones, hein, que nem a gente, teve lá novamente aquele ator maravilhoso lá, o pai dos Lannister lá, hein? Quando a gente assistiu ele, qual é o nome desse ator mesmo, Marcos? O pai lá do Charles Dance. O Charles Dance, né? Aí ele faz um personagem estranhíssimo, né? Que é justamente o cara que... Detalhe, essa ordem dele de... que são bruxos, né? Eles aparecem em vários arcos ali dos quadrinhos, por sinal, né? Essa ordem não aparece só no comecinho, não. Aparece mais pra frente. Mas eu gostei tanto dos atores e tal, de toda a produção e de como as coisas foram feitas, né? Queria perguntar para você, Marcos, e também para ti depois, Felipe. O que vocês acharam que é legal? E detalhe, dando um beijo para todo mundo que tá no chat, hein, ó. O Marcos Leno, o Léo Guedes, essa galera todinha, a Ellen, o pessoal tá tudo comentando aqui. Acompanhem, viu, gente, o chat aqui, se vocês quiserem responder alguma coisa para eles, tá? Que eles comentam aqui, estão acompanhando a gente ao vivo também, tá? Mas diga lá, Marcos, o que você acha dos atores, das atrizes, de coisas interessantes? E Felipe, fica à vontade para falar também, tá? Pois é, eu, primeira coisa, gostei da série, gostei da adaptação. Eu acho que ela acerta, ela começa acertando no elenco, o Tom Sturridge tá muito bem, gosto demais da atuação dele, da maneira como ele se encaixou direitinho no personagem. O Boyd Holbrook também é um bom coríntio. Enfim, falando mais de destaque, mesmo Alexander Pike, um excelente desejo também. Gostei demais. Adorei a atriz que faz a Morte. Tô tentando lembrar o nome dela agora e não estou achando, inclusive. Mas eu gostei muito da série. Acho que a produção também é muito boa. Em alguns momentos, um pouco de efeitos especiais e CGI não me agradaram totalmente. Eu admito. Mas para mim é um defeito pequeno esse. E certamente nas próximas temporadas o investimento deve crescer e o cuidado, inclusive, com a produção vai possivelmente crescer também, e essas pequenas aí deslizadas vão ser corrigidas. Agora, enquanto adaptação, eu gostei das mudanças, eu acho que o roteiro é muito bem estruturado, funciona direitinho, traz pra gente esses personagens bacanas, e o que eles têm de bonito, de interessante, de profundo. Gostei muito da Lady Constantine, é uma coisa engraçada, né? O pessoal reclama de mudança de sexo de personagem. Você tem esse exemplo da Lady Constantine. Eu, em 5 minutos vendo o personagem em tela, eu reconheci o Constantine mais do que em outras adaptações que eu tinha visto.
de tanto que o personagem tá bem escrito e tanto que a atriz conseguiu transmitir muito do que o personagem tem, né? Um pouco daquele cinismo, ao mesmo tempo da culpa também que acompanha o personagem. Gostei demais. A atriz que eles escolheram para fazer a Morte, no quadrinho, a Morte ela é vivaz, ela é divertida, muito jovem, mas essa personagem na série, ela transmite uma empatia, uma doçura e uma preocupação que é muito comovente, que a gente vai ver no 6º episódio. E gostei demais também do que eles fizeram com o personagem do John Dee, que no quadrinho ele é um sujeito muito deformado, né, pelo uso do Rubi, e um sujeito que ele é um louco assassino com muito poucas camadas. Aqui, o fato deles terem feito ele com aparência humana, é o David Tewers, o ator que o interpreta, e com propósitos, né? Você entende o raciocínio que há por trás dessas atrocidades que ele vai levar os outros a cometer e tudo mais, ele torna ele um vilão muito mais palpável. Aliás, ele não chega. Ele é muito mais uma força antagonista, né? E que tem problemas, né, psiquiátricos. Ele é um cara que, se não tivesse dado poder nas mãos deles, ele seria alguém que ficaria no hospital psiquiátrico sendo tratado, enfim. Não, e tem a questão da aparência, né, Marcos? Porque... Perdão, é que a gente tá com delay. Tem a questão da aparência, porque no quadrinho ele é um personagem que a aparência dele é muito... ele é todo... Não sei se a palavra é deformado. Ele tem uma coisa estranha. Ele tá todo... A pedra destruiu a aparência dele, inclusive. E aqui você tem um ator fazendo uma interpretação. Aliás, esse episódio é sensacional, que é do restaurante, né? É inacreditável, né? Eu só queria uma coisa que você tá chamando de Lady Constantine, que ela aparece sim em algum momento, mas aqui na série é Joanna Constantine mesmo. Isso, é a Joanna né? Constantine. A Lady, ela aparece quando ele tá naquele restaurante encontrando o cara que ele encontra de século em século, isso, né? De 100 em 100 anos. Só para não me estender demais, e você tocou nesse ponto, eu acho muito bacana que no 6º episódio você tem também essa trama, né, do cara que eles conhecem numa taberna e a morte concede para esse cara a possibilidade dele viver, né? Que ele tá conversando com o pessoal na taberna, esse personagem, e ele fala: eu não vou morrer, eu vou viver para sempre, porque vai acontecer alguma coisa que eu vou conseguir viver. E a morte e o sonho estão na taberna e eles resolvem dar imortalidade para esse humano para ver o que vai acontecer. E o Sandman, o Morpheus, marca de a cada 100 anos se encontrar com o cara. É interessantíssimo isso, eu acho que quem lia o quadrinho já se encantava, mas quando chegou nessa história, no momento em que a gente, na série em quadrinho, chega nela, ela faz o encanto que a gente tinha pelo quadrinho se ampliar muito. E na série, o momento em que o cara fala que ele odiou cada um dos últimos 80 anos da vida dele, porque ele tem altos e baixos, né? E quando você me pergunta pra ele, então você não quer mais viver? O cara, você tá louco? Claro que eu quero continuar vivendo. Eu me lembrei do momento que isso tem no quadrinho, me encantei novamente com aquilo. E só pra completar, eu também gostei bastante, não tanto quanto o primeiro arco, mas eu gostei também da maneira como foi escolhido o elenco do Casa de Bonecas. Eu gosto desse. Esse é um arco que até dentro do todo do quadrinho Sandman é um arco que é o pessoal. É um arco menos famoso, digamos assim, né? Tem arcos como Estação das Brumas, Fim do Mundo, que fizeram muito mais sucesso depois. Mas eu acho uma ótima história sobre sonhos que se realizam para alguns, né? E a aceitação de que alguns sonhos nossos não vão poder se realizar, né? E quanto isso é duro e quanto é difícil, eu acho que no quadrinho isso é bem abordado, e talvez na série essa temática de viver pelo sonho e ter que aceitar também as consequências quando ele não vai se cumprir, tá até mais bem abordada na série. Então também gostei. Sim, só queria dar boa noite para quem tá chegando por aqui no chat. Dar boa noite pro Samir. O Samir é nosso brother, já gravou com a gente tudo. Gran Tesla também.
Boa noite, boa noite. Tá aqui comentando Marcos e Felipe, que gosta muito dos quadrinhos, tá com receio, né, de assistir a série aqui, mas o pessoal já tá tranquilizando aqui o Gran Testa, aqui falando assim, pode assistir que você vai gostar. Né? E você... Vai firme, não vai perder nada não. Noite, Ronaldo Neves. E você, Felipe? Pontos altos, pontos baixos, né? Sei lá. O que você tem achado aí do elenco? Aliás, mencionar, gente, a Gwendoline Christie, né? Do Game of Thrones, né? Que eu achei engraçada a galera, as pessoas agora encontrando essa mulher linda, né? Porque eu lembro quando a gente gravava sobre Game of Thrones, falando, nossa senhora, que mulherão, né? Que ela fazia, assim, um papel de uma mulher que não conseguia amor, né, e tal, e quando consegue é mó triste, né, não vou dar spoiler pra quem não viu, né, mas ela é incrível, 2 metros de altura e ainda com saltão, né, pelo que eu vi no making off e tal, e realmente, as cenas com ela, algumas pessoas não gostaram desse Lucifer, né, da Gwendoline Christie, mas eu gostei bastante, que é meio de saco cheio, né. É um Lúcifer que fala, puta que pariu, os demônios exigem não sei o quê. Aí, exigem, né? Sério, que tá bom. Diga lá, Felipe, desculpa. O pessoal ficou falando que a discussão entre... Nossa, a quantidade de memes que teve disso foi impressionante. Que a discussão dela que era tipo o Padre Quemedo com o filho do capeta, que era piada de trocadilho, mas enfim. Os memes estão maravilhosos, tá rolando Repente, tá rolando chamar o cara lá do Alto da Compadecida, né? Tá uma maravilha. Meme que pra mim matou pra cacete, porque me tirou horrores, até porque eu vi ele antes de começar a ver a série, a comparação com aquele ex-BBB do BBB 10, o Serginho Orgasti, que, cara, que é idêntico. O tom ele tá cara? muito igual, velho, muito igual. Era aquele BBB que tinha até o Marcelo Dourado. Olha aí, uns podcasts atrás eu fiquei falando mal pra caralho de BBB, mas em 2010 eu vi. Mentira, não vi não. Mas a parada ficou tão famosa que eu lembro desse malandro e lembro do campeão que foi o Dourado. Mas enfim, cara, é idêntico. É assustador. Mas, enfim, cara, eu gostei muito do elenco. A menina que faz a Morte é a Kirby Hauer Batiste. Isso. E ela tá num filme que você indicou, Angélica, recentemente, aquele... A Última Noite, o Silent Night. Ela é a namorada da filha que é lésbica, a lourinha que é lésbica. Ela é a namoradinha dela. Inclusive, cara, eu achei foda, porque o único senão da série é que ela aparece muito pouco, ela só tem um episódio, né? A atriz é linda, extremamente talentosa, eu acho ela maravilhosa, não tem tantas coisas, né? Ela tá nessa animação da Mulher Gata que tá agora na HBO, Mulher Gata Caçada, tá no Rex, que é uma série da HBO também, tá em Cruella... Tem um papel ali considerável. Tava em Verônica Mars, mas... Eu achei engraçado um colega meu, Felipe. Eu achei a Morte tão linda que ele no Facebook, eu quero morrer. Falei, calma. Mas não é calma, não fala isso. Mas assim, achei inclusive a forma como eles retratam, não lembro, que eu não cheguei nessa parte do quadrinho, se ela é exatamente assim, mas pelo que eu entendi é bem fiel. Que assim, a Morte ela não é responsável por... Não é a ceifadora, não é o Mr. Manhattan, tá ligado? Ela tem uma coisa de dar o sopro da vida, ser a primeira entidade que o ser humano... que os seres vivos, na verdade, têm contato. E ela retorna pro momento final, né? Inclusive tem um personagem lá que ele morre, que ela vai tentar falar, e ele tenta barganhar com ela e evidentemente não consegue. Afinal de contas, é um ser poderosíssimo, né? Não teria nem como driblar. Já estava fora da alçada até dela, né? Esse tipo de atitude. E a forma como ela foi apresentada, todo o episódio, assim, se eu não me engano, é o 6º, né? É muito bem feito, cara. Achei do caralho. Acho que, inclusive, é a melhor parte da série. Apesar de achar que a primeira metade da temporada é melhor do que da segunda, o melhor episódio é da segunda parte, que é esse, o 6º.
E, cara, a maioria ali os perpétuos que a gente viu, apesar de terem participações pequenas, como o Desespero, né? A Desespero, no caso, eu achei todos eles muito bem encaixados. Eu gostei muito do panteão ali de personagens que envolvem, né, o Reino dos Sonhos. Eu gostei sobretudo do Abel, achei muito divertido. Só achei foda que, pô, mataram o Pet, né? Logo no comecinho. Nossa, enfim, meu, isso acabei dando acabou um spoiler, comigo. acho que não deveria. Eu até coloquei no Twitter, no segundo episódio eu já tô chorando, cara. Tá foda, hein, cara? É uma merda, né? Mas, pô, cara, eu gostei muito do Abel. O Abel me lembra, inclusive, muito o rapaz lá do Ministério dos Quadrinhos, que é o Alessandro, que é maravilhoso, né? Enfim, passou por uma situação familiar bem triste nos últimos meses, né? Mas, enfim, eu nem sei se ele chegou a ver a série, se ele percebeu a semelhança física. Isso era uma viagem mesmo, mas achei muito parecido o ator. Mas, assim, visualmente, eu acho que a série tem umas coisas legais. Como o Marcos, eu também não gostei muito de algumas ações ali de CGI. Mas, pelo menos, as cenas de combate têm umas coisas legais. Eu preferia que tivesse mais efeitos práticos, né, cara? Eu gosto muito quando tem os efeitos práticos. O elmo, por exemplo, você percebe claramente quando ele é utilizado, né, com CGI barato e quando é o elmo de fato. Mas tu acha que tira a gente da história, o Felipe? Porque eu sei que, claro, CGI todo mundo quer o melhor CGI possível, né, e tal. Mas eu achei que até não me tirou da história. Eu não sei se é porque eu tava muito fascinada, né? Eu sei que é que nem o Prey, né? Você até gostei do podcast que vocês gravaram lá, em alerta sobre o Prey. E a mesma coisa, não me tira da história. Não Está chega... tão envolvente, né? Então, não, eu também não me tirou, mas é porque eu acho que o Sandman, tanto o quadrinho quanto a série, ele se calca muito em ideias. Então, quando você vê, por exemplo, sem ficar dando spoiler para quem não viu, o embate que vai ter entre o Morpheus e a Morte, entre Morpheus e Lúcifer, ele já é concebido de uma maneira diferente, interessante. É um embate onde a imaginação e a palavra tem mais importância do que a força física de um e do outro, né? Então, como é um conceito interessante, quando você está assistindo, fica na sua cabeça, você fala, nossa, que coisa curiosa, eu não tinha visto uma batalha feita dessa maneira antes. Então, mesmo que os efeitos visuais em alguns momentos eles deixem a desejar, você veja bem o que a Angélica citou, né? O Gárgula, por exemplo, ele está longe de ser um efeito especial, um CGI assim primoroso. A maneira como esse jovem Gárgula, né, que vai ser sacrificado é feito, mas o próprio contexto em que acontece o sacrifício dessa criatura tirou lágrimas da Angélica, apesar do efeito visual da criatura não ser aquilo tudo. Então, quando tem uma ideia muito interessante e marcante por trás, isso acaba não prejudicando tanto, né? O ruim é quando a ideia é ruim e o efeito visual é ruim também, aí não tem o que fazer, né? Mas acredito que vai melhorar nas próximas temporadas. Eu não acho assim que tenha sido assim tão ruim, entendeu? Os efeitos assim, porque, claro, né, que você pode até entender que é difícil você transpor, né? Não sei se nem é a palavra correta, o que você tem nos quadrinhos, porque para quem abre os quadrinhos, eu acho que o Marcos até ia falar sobre isso. Você tem ali o jeito como é apresentada, a diagramação, os balões, para quem não chegou a ler os quadrinhos, né? A voz do Sandman é um preto, né? E as palavras assim em branco, assim meio tremido, que dá para você entender que é uma voz profunda e gutural, né? Então meio que o balão ele mostra um pouco da personalidade de quem está enunciando, entendeu? O que é falado. E os quadrinhos têm isso também. Tem momento que tem grandes iluminuras, né? E brincadeiras com enquadramento, que tu vira, assim, às vezes a folha, o quadrinho ele é totalmente de comprido, você tem que virar a HQ para ler. E isso é uma brincadeira muito gostosa, né? Então é dificílimo você transpor de um quadrinho assim que é tão interessante, tão rico nesse sentido. Não vamos nem falar das capas do Dave McQueen, né?
por uma série, né? E é que nem o Neil Gaiman fala, e eu achei isso muito legal, que é difícil você quer que a pessoa assista uma série e ter que ler 77 quadrinhos, né? Então tem que ser compreensível e fazer sentido para quem está se adentrando nesse mundo, para quem sabe, talvez a pessoa aí sim vá começar a ler e procurar e se envolver e se encantar, né? Então tem isso tudo, né? Eu não fui tirada de jeito nenhum, na minha ignorância, que eu não achei um CGI muito ruim, não. Para mim foi o que bastou para uma série feita para televisão, né? Talvez fosse para ser uma coisa... Porque inicialmente, né, Felipe e Marcos, vocês sabem, ia ser um filme, né? Depois acabou passando para televisão, aí veio para Netflix, né? E tal, e foi difícil, estava todo mundo muito ansioso, sem saber o que daria dessa produção, porque, venhamos e convenhamos, às vezes estragam tudo, né? Você vai ver, você fala, nossa, não acredito, né? Foi que nem é um exemplo muito ruim, né, gente? Mas foi que nem aquele Avatar do Shyamalan, né? Que ele pega aquela série animada inacreditavelmente foda, né? Aqueles arcos lindos lá, né? Do Avatar, né? Não é nem do da menina, né? E tal. Mas, e faz aquele filme merdíssimo, né? Então é bom quando você tem, que nem você falou, Felipe, Marcos, você tem a própria pessoa que escreveu, ela tá ali adaptando e faz sentido ali o jeito como ele adaptou, como ele transformou alguns arcos, como juntou outros, né? E tal. Eu gostei muito disso. Assim, eu vou ser bem sincero, o Alex seria lá do Cine Alerta, ele também vive falando isso. Eu já não tenho mais idade pra ficar reclamando de CGI, ainda mais em série de TV. Porque, cara, a gente sabe que não tem o mesmo orçamento de um filme, por mais que as séries hoje em dia tenham um vulto maior, especialmente depois do advento da HBO e do que Sopranos fez primeiro e depois Game of Thrones fez, de séries com grandes orçamentos, mas assim, a gente sabe como é que funciona, que não vai ser o mesmo nível de investimento, mesmo que tenham grandes atores, mesmo que tenham grandes produtores por trás. Ainda mais um seriado que é da Netflix, e a Netflix, ela lá no começo tinha a fama de que não cancelava coisa, e hoje em dia cancela mesmo, especialmente quando a coisa é cara. Você vê o que aconteceu com Get Down, que a gente falou brevemente quando eu comentei o filme do Elvis, do Baz Luhrmann. É complicado mesmo. Eu acho que isso aí não tem como não. Mas não acho que o CGI seja tão ruim assim, mas de fato ele é um pouquinho artificial em alguns momentinhos. Mas sinceramente, cara, a história tá bem construída. A própria personagem da Constantine que a gente estava citando, não é nem que ela não seja que seja uma mudança de sexo, né? Existe uma personagem com esse nome, ela é antepassada de Constantine e ela é criada, inclusive, pelo Gaiman. O que ele fez foi só... eu achei até que ele ia inverter, que ele ia colocar o John Constantine como antepassado dela e a Joanna como descendente, né? Porque nos quadrinhos ela é na verdade uma como é que fala? Uma pessoa de gerações anteriores do Constantine. E aqui ela já tá... Cara, tá muito bem. A Jenna Coleman é uma atriz que é extremamente icônica, ela manda muito bem. Eu concordo muito com o Marcos no sentido de que ela tem uns trejeitos que lembram muito mais as histórias do Hellblazer do que, por exemplo, o que acontece com Keanu Reeves. E eu gosto muito do Keanu Reeves, eu gosto do filme lá dos anos 2000. É o último Constantine que fuma, né, gente? Porque agora nenhum fuma, nem ela. Né? Tiraram isso daí que fazia parte. Claro, gente, a gente não tá falando aqui que a gente entende que tiram porque é foda, as pessoas podem, sei lá, ter curiosidade de querer fumar, né? A indústria do tabaco, ela é muito boicotada com razão, né? Mas assim, tem a ver com a história dele, né? O pacto que ele faz com os demônios, né? Que ele tá todo ferrado de tanto fumar, né? Isso daí não vai poder ter em nenhum arco se ele não fumar, né? Pois é, cara, o que não faz sentido nenhum, porque, tipo, caraca, enfim, eu também entendo o lance de não querer fazer lobby pra essas porra, mas sei lá, é parte muito
importante do personagem para você tirar. Mas enfim, as adaptações elas funcionam muito bem. Tem um arco específico lá da menininha, da menina, esqueci o nome dela, a Walker. Rose Walker, tem né? um irmãozinho, isso, que eu não curti tanto. Acho que sei lá, eu não lembro de ter lido essa parte nos quadrinhos, mas aqui eu achei extremamente apressado. É curioso como ele vai construindo muito bem ali o começo e os conceitos, tanto que assim, ele dá um episódio inteiro pro personagem, né, o John Dee, fazer o que ele faz no restaurante. É um episódio extremamente tenso e, sei lá, ele age como uma sucubus ali, né? Mas depois ele tem uma pressa gigante, a série tem uma pressa gigante. Isso aí eu já fico já bolado de... É o Goyer aí fazendo. As pessoas falam que já essa segunda parte, que é a da Casa de Bonecas, né? Dividir opiniões também. Tem gente que não gosta. Eu lembro do vídeo da Isabela Boscov, que ela criticou também esse arco, aí fala que é meio infantil, mas eu até falei pro Marcos, né? Porque não é falando que a gente leu ou deixou de ler, mas tem coisas infantis ali, que nem o caso da Barbie, né? Que vai ter personagem lá que é a Barbie, tem o Ken, que o fato de ter essa infantilização tem um motivo que aparece numa outra história mais à frente, né? Então, dividir opiniões. Eu gostei, particularmente gostei. Eu acho que é meio que você ter uma óbvia mostrar o que acontece depois, né? Porque se o sonhar ficou totalmente... Não funcionou porque o Sandman estava preso e ficou preso por tanto tempo... O que aconteceu com as pessoas que que foram dormir e não acordavam mais, né? Ou então aqueles que não conseguiam dormir, não é verdade? O mundo virou um inferno, né? Então e tinha que ter se desenrolar, até porque tem isso no quadrinho, né? Então, para mim não foi estranho, eu continuei gostando, até porque nesse arco também vai ter aquela parte incrível, maravilhosa, que é do encontro lá, dos serial killers, né? O encontro do cereal, né? Pra quem gosta de cereal, só que é tudo serial killer, né? Que é bem divertido também, eu acho que na série também foi divertido. O Corinthians, inclusive, que a gente não citou até agora, o Corinthians, inclusive, vira um coach dos caras, é maravilhoso, porque aquilo dali, essa parte aí eu acho que pode chamar até de documentário, porque... convenção de coach é aquela merda mesmo, cara. Pode escrever, tá vendo? Assim, um monte de psicopata idiota falando merda, um querendo mostrar que é mais predador do que o outro, enfim, esse daí, eu não reclamo de Eu lembro daquele filme, Felipe, O Trabalhar Cansa, né? Que eu gosto desse filme, é um filme brasileiro, gente. Pra quem não assistiu, ele é incrível. Que tem uma parte que o cara desempregado começa a frequentar esses coaches, né, motivacionais, e é uma cena de terror, cara, porque as pessoas gritam, né, é que nem aquele coach que aparece, fica gritando, grite aí, a pessoa grita, cara, e lembrou muito isso, fica aquela reunião dos coaches, aí tem gente falando, tem um pessoal que é só os religiosos, né, isso foi engraçado, foi divertido. Nem só os religiosos falam, não, porque eu sou a mão de Deus para poder punir essas pessoas, né? E aquele personagem lá que é muito lindo, né? Que é o personagem que é da casa que a menina está, né? Que é a Unity. A gente não falou quase nada pra quem assistiu, né? Porque ela vai procurar o irmão, né? Ela se separou do irmão. Ela encontra a avó dela, né? E ela acaba nessa casa que tem pessoas que são sui generis, isso é muito interessante, né? Tem o dono da casa, que é um cara que ele quer cantar, então ele se apresenta, tem umas apresentações musicais, tem a questão do casal, né? Barbie e Ken, mas eles são aquele casal neura, né? Isso é engraçado, né? Porque o cara visivelmente quer trair a Barbie, né? E é uma piada pronta, né? O Barbie, a Barbie e o Ken, né? Então é interessante, sim, mas tem sim se eu parar uma coisa assim, eu achei que é um arco um pouco mais apressado realmente do que o outro. Parece que a construção é um tanto quanto mais apressada, porque você tem que construir toda uma situação ainda para apresentar e deixar um gancho para a próxima temporada, né? Talvez. O que você acha, Marcos?
Mas no quadrinho esse arco é um pouco mais longo e as coisas acontecem um pouco mais devagar. Mas ele tem sua razão de ser. O Morpheus retomou o reino dele e quando essa Rose Walker, essa menina aparece, que ela é o vórtice, né, que desestabiliza, né, ali o funcionamento normal ali do mundo dos sonhos, né, e isso serve para a gente poder ver um pouco mais de como é o dia a dia do Morpheus gerenciando ali o mundo dos sonhos, para a gente entender um pouco mais como é que é essas obrigações dele, obrigações inclusive que podem ser muito dolorosas, né, e cruéis que ele pode ter que fazer, e serve para introduzir pra gente a animosidade ali, a rivalidade que existe entre Desejo e ele, né? Então, na verdade, esse episódio, esse arco, ele cumpre um monte de funções e lança conceitos que vão ser importantes mais pra frente e tudo mais. E aí é muita coisa que acaba sendo apresentada. A gente tem o pesadelo que quer virar sonho, né? Sim. A gente tem essa coisa da amiga da Rose que em sonho se encontra com o marido que tá morto. Enfim, é um monte de conceitos ali interessantes. Essa própria coisa da casa de bonecas, né? Porque você tem ali pessoas que umas não realizaram os próprios sonhos que tinham, como lá o cara que é o senhorio da casa. Você tem pessoas que na verdade também desistiram de ter sonhos, partiram para uma normalidade muito banal. Tem o Léo Guedes lembrou aqui, né, Marcos, o violinista, né, que é esse que é o personagem que foi com elas, né, na convenção, né, que o Corinthians ele encontra o irmão, né, o moleque ele tá sequestrado, sim. Sim, que esse personagem ele é inspirado no escritor inglês G.K. Chesterton, né? Que é o cara que escreveu O Homem que Foi Quinta-feira, um romance muito famoso, né? De suspense e aventura e tudo. E só que esse cara, o Chesterton, deve ser o Neil Gaiman deve ser um grande fã, né, do Chesterton, acredito eu que seja da literatura do Chesterton, e aí faz uma homenagem a ele e tudo. E é meio curioso esse conceito também, que o cara, na verdade, ele era a vegetação do mundo dos sonhos, né? A exuberância. Ele era um lugar, achei isso tão lindo, né? Isso. Ele, mais do que isso, ele era um lugar, uma localidade. Isso daí é um spoiler, né? Mas é uma coisa maravilhosa, né? Então, são conceitos interessantes que tem ali. E eu acho que no final das contas, se a gente pega esse arco e assiste uma segunda, uma terceira vez, a gente começa a digerir um pouco esse monte de ideias que estão ali, e de conceitos e de jornadas de personagens também, que fica um pouco realmente atropelado e meio comprimido demais. Mas ainda assim é bem interessante, e eu acho que ainda assim traz uma série de conceitos diferentes e curiosos que você não vê todo dia em séries de TV. Sim, também. sim. Não, eu queria até falar rapidinho, porque isso é importante, né? Porque você tem uma jornada também de, vamos colocar aspas aqui, né? De humanização do Sandman, né? Que ele é um grande babaca, né? Na série não deu pra mostrar, porque, claro, né? Não há tempo pra tanto, né? Mas tem um momento no inferno que ele é levado ali para encontrar com o Lucifer Morningstar, né? E ele passa pela cela, isso é proposital, da Nada, né? Que é um ex-amor dele que ele condenou ao inferno. Para quem não leu os quadrinhos, né? Ele condenou 10.000 anos no inferno, né? E tal. E você vê que ele é um tremendo babaca. Até que na série tem esse negócio dele começar a cair em si, ele entender a importância da Luciene, que ficou ali tomando conta do sonhar enquanto ele não estava, né? Isso é muito bonito, né? Ele pede desculpas, ele faz um meia-culpa, né? O Felipe. Ele faz o meia-culpa do PT, né? A autocrítica do PT. Mas, cara, então, essa é uma das coisas que eu fiquei um pouco, que eu achei um pouco abrupta, né? Porque você percebe que ele é um sujeito arrogante, tanto que lá nos primeiros episódios,
você demora até a ver ele falando, o que eu não lembrava de muitos filmes que o Stewart tinha feito, né? Então eu não lembrava dele falando e tal. Ele tem uma voz muito grave, né? E a figura dele é aquela parada. O cara muito branco, extremamente. Um caucasiano muito alvo. E ele aparece nu, O inclusive. pessoal falou né? que ele é. Como é que é? O chassi de grilo. O pessoal tava chamando ele, Sim, que é bem, né, bem magrinho. Um dos melhores memes que eu vi era uma cena assim dele dentro daquele globo, né? Que o Charles Dance prendeu ele, aí o filho do Charles Dance, o Alex, né, fala pra ele: e olha lá, o cara cabiloga de fora. Aí ele: faz rir não que eu sou emo, cara. Tô sombrio, tá ligado? Olha, os memes estão a melhor coisa. Ó, o da Ana Maria Braga, falando que é antimatéria Não, total. do Sandman, porque a Ana Maria Braga, o Sandman tem o corvo, ela tem o louro, né? Ele é do mundo dos sonhos, ela é do mundo desperto, porque ela fala acorda, menina. Eu achei isso foda, cara. Caraca, é muito escroto, né? Mas é sensacional, mas os memes realmente não estão deixando a desejar, não. Mas enfim, a série, ela mostra ali o personagem do Morpheus como um sujeito que tem uma moral complicada, pra dizer o mínimo, né? Mas... E você vê que ele é arrogante, ele é um cara que ele... Pô, cara, ele mata ele mata não, ele tira a menina lá que encontra com o marido morto nos sonhos, ele tira o par dela. Tudo bem que assim, a gente entende que ele tava colocando as coisas no lugar, mas assim, faltou humanidade Ele tava ali rachando o mundo dos sonhos, né? no pensamento. Ele é aquele cara sem noção, né? Ele tem que fazer o negócio, ele tá certo, só que ele se perde no rolê, né? Que ele não tem Ele foi sensibilidade, pragmático, né, É. o Angélica. Ele fez o que ele precisava fazer, assim. Você pode discutir os métodos dele, mas o que ele fez ali não estava errado. Eu realmente não acho que ele estava errado, mas você tem modos de seguir ali. E ele estava tratando com vidas humanas. E se ele está tratando com vidas humanas, ele tem alguma responsabilidade ali sobre aquela coisa. E ele simplesmente passa por cima. Ele fala: foda-se, é isso. E quando as pessoas confrontam ele vai lá e sai rebaixando. Ele rebaixa a Luciene basicamente porque ela levantou a voz contra ele. Falou: pô, não precisava ter sido assim, sabe? Então, mostrou pra ele o quanto ele tava sendo incoerente. Pois né? ela fez o básico ali. Então, assim, ao mesmo tempo que ele demorou um tempão até pra deixar o Morpheus falar, ele faz uma mudança de espírito ali muito rápida. Eu achei que isso aí faltou um pouquinho de cuidado, mas sinceramente, é muita mitologia é muita mitologia pra lidar, né, Angélica? É difícil, cara. Sim. Olha bem, eu acho que em uma temporada, você tem um personagem que ele fica preso, tem toda essa questão dele ter que recuperar os objetos de poder dele, você vai ter que mostrar as consequências dele ter ficado preso, as coisas que ele tinha, que ele tratava, entendeu? Tanto que tem um encontro lá desse cara de 100 anos, tem a questão dos Eternos, né? Que não vai ficar bem pro finalzinho, vai ter o gancho, essa questão de delírio, né? Delírio não, de desejo, né? Ele descobre toda a trama, né? Do Vórtex e tal. Eternos não, perpétuos, né? Oi? Perpétuos, não eternos. Eternos é do Kirby, né? Bom, devo estar falando errado mesmo. Endless, né? Perpétuos, tá certo. De qualquer maneira, você tem essa questão toda que vai ter que ser mostrada até o finalzinho. Então, acho que é muita coisa mesmo, né? É muitos frontes, né? Pra poder atacar e deixar, né? Minimamente compreensível, né? Eles escolheram humanizar esse personagem um pouco, mas eu acho que é uma decisão que o público precisa ter uma certa conexão com o protagonista. No quadrinho, por exemplo, o Sandman ele tem aquele rosto branco e os olhos completamente pretos, né? E ele é muito mais econômico em expressões e em demonstração de qualquer tipo de sentimento.
E na série é até interessante que ele já tem ele é muito branco, sim, mas ele tem uma cor de pele humana, digamos assim, e ele tem os olhos humanos e expressões, embora muito contidas, que escapam aí em determinados momentos, né? Expressões que revelam mais sentimento dele. E é engraçado que quando ele passa num espelho ou num reflexo d'água, a gente vê a imagem dele com o rosto totalmente branco e com os olhos totalmente pretos, como é talvez a forma como ele realmente é. Ele meio que tem um formato que ele aparece para os humanos, para parecer mais humano, e para a gente que está assistindo a série conseguir ter uma conexão também. E essa coisa de terem acelerado um pouco o arco dele se humanizar, dele demonstrar ter sentimentos, realmente na HQ demora um pouco mais, é construído com um pouco mais até de calma essa tomada de consciência dele. Mas na série tem essa necessidade da gente ter uma identificação e gostar, né, do protagonista e tudo mais. Além de gostar desse universo fantástico todo que o envolve, dos outros personagens que são interessantes também, né? Bom, a gente já chegou aqui 1h10, né, 1h11. Pergunto para vocês aqui, porque a gente vai se encaminhando para os finalmente, né? Eu tô lendo vocês aí no chat, tirando sarro de mim, que eu chamei de eternos em vez de perpétuos. Gente, é tudo coisa que não tem fim. E outra, eu não manjo muito de quadrinho, não. A Marvel vai te processar, porque hein? tem isso, né? Gente, eu sou toda enrolada mesmo com esse negócio de quadrinhos, viu? Muita coisa eu só li porque o Marcos que tem, viu? O Marcos tem todos os quadrinhos em casa. Os 70 Ibrans, né? Então, mas eu me enrolo mesmo. Mas, de qualquer maneira, deixa eu perguntar pra vocês, aqui já que a gente vem terminando, né? O que vocês esperam pra segunda temporada? Eu espero... A gente já sabe que vai ter a adaptação do arco Estação das Brumas. A expectativa é alta. Primeiro que esse arco é um dos melhores arcos do quadrinho. Ele é muito, muito interessante. Tem a participação de personagens vindos de várias mitologias. Isso vai ser muito... Tem bastante participação do Lúcifer, evidentemente, né? E também, como eu tinha falado, antes e depois desse arco, tem algumas histórias curtas, fechadas, do Sandman, que eram tipo episódios filler, digamos assim, né, no quadrinho, e todas essas, que é a história você tem a história da Calliope, você tem a história da Nada. Tem o Jogo de Você, também, né? Orfeu. Que é mó legal. Não, aí um Jogo de Você é um outro arco. Por isso né? mesmo, outro arco. Mas essas histórias fechadas, que é um número só, cada uma delas, né? Também, se algumas delas forem adaptadas junto com Estação das Brumas, vai gerar um roteiro muitíssimo interessante, talvez até mais interessante do que o dessa temporada, e também abre a possibilidade de ser visualmente delirante o negócio. Ela se passa no inferno, parte dela, né, parte desse arco. Não vou ficar também entregando muitas coisas assim. Nos quadrinhos... Tem a treta dos infernos, né? Nos quadrinhos, esse arco ele é desenhado por um cara, o Kelly Jones, que é um desenhista absurdamente bom, e ele criou, né, plasmou visualmente muito bem essa fantasia do Neil Gaiman, que como eu falei, nesse arco Estação das Brumas, que é o arco em que o Lúcifer, como uma forma de sacanear o Morpheus, ele resolve abandonar o posto dele e entrega a chave do inferno para o Morpheus decidir qual entidade vai se tornar o novo Senhor do Inferno. E deuses de diversas mitologias vão lá disputar. Então, no mínimo, é algo bastante interessante, né? Que pode ser feito nessa adaptação. Eu também estou muito ansiosa. Eu lembro de ter terminado a série e já fiquei triste imediatamente. Falei, nossa, como assim? Acabou, não tem mais série para eu ver. Né? Eu fiquei revoltada aqui, gente, né? Deixa eu mandar um abraço pra essa galera aqui do chat, que eles estão se divertindo, né? E tal. A Lu falou assim, ó, que eu falei eternos, perpétuo, né? Tudo coisa que não tem fim. Aí ela, coisa que não tem fim? O One Piece entrou na conversa. Ó, nem te digo, Lu, meu filho tá assistindo One Piece, né, Marcos?
né? É coisa que não tem fim. As animações não acabam nunca, coisa, gente. Mas realmente. É só 1000 e poucos episódios, Gente, passa rápido. pelo amor de Deus, né? É isso, né, Mato? Pra quem gosta, tá ótimo, né? Mas e você, Felipe? O que você espera aí? Você curtiu? Foi bom pra você? Te deixou curioso, assim, né? Pra continuar, de repente, até lendo, né? O Sandman, os quadrinhos, como é que é? Eu gostei muito, acho que a primeira temporada ela entrega muita coisa. Eu imagino até que tenha mais exploração ali sobre os irmãos, né, e a origem dos perpétuos, né. Na real, o que eu mais espero não é nada em relação à narrativa, não. Eu espero que não demore muito para ter uma segunda temporada, até porque também. essa série provavelmente ela é muito cara, né, não é tão fácil assim de